Ela acrescenta que está feliz por Riley não ter se machucado, pois, quando o viu correndo para cima dos goblins, seu coração quase saiu pela boca. Ian comenta que aquilo foi incrível, mas a madame pede para ele manter segredo e não contar às outras pessoas da mansão, nem para o pai de Riley. O mordomo fica confuso e questiona o porquê. Iris fala que espera que ele possa fazer esse favor para ela. Ian responde que entendeu e promete guardar o segredo. No dia seguinte, na cidade, Sarah diz que eles são bem-vindos a Solia. O jovem mestre comenta que o lugar parece divertido. A empregada diz que faz anos desde a última vez que visitou Solia. A madame comenta, a propósito, que se sente mal por Ian, pois foi um pouco desagradável mandá-lo sozinho para o castelo de Solia. Sarah diz que foi uma boa escolha mandá-lo, pois provavelmente ele estaria falando sobre o que aconteceu ontem sem parar. Ela acrescenta que, quando estiverem naquela área de Solia, precisam seguir as regras do lugar. Tem que comer e desfrutar da esgrima local. Riley responde que entendeu. Toda animada, ela pergunta para onde devem ir. O jovem mestre questiona se isso não é óbvio. Eles precisam beber o vinho açucarado sem álcool. Sarah diz que sabia que ele diria isso. Enquanto caminham, ela comenta que há um café que frequenta bastante naquela área e que eles provavelmente vendem o que o jovem mestre está procurando. Então, eles decidem ir até lá primeiro. Um homem os observa de longe e diz que aqueles são os alvos de hoje. Ele se dirige a uma menina com uma cicatriz no rosto e diz que é hora de pagar a comida, mandando-a se mexer logo, pois aquela é a missão dela. Ele a chama de lixo humano. A menina, triste, diz que entendeu. Pouco depois, o protagonista coloca sua caneca em cima da mesa empolgado e se questiona se aquilo realmente existe. Ele pensa que nunca mais conseguiria provar aquilo. O sabor maravilhoso, as bolhas borbulhando na boca, a suavidade. É exatamente isso, é divino, diz ele. As pessoas ao redor o observam, enquanto Sarah e Iris não acreditam no que vem. O jovem mestre, empolgado, pergunta à mãe se pode beber mais um copo. Ela responde que sim. Sarah, incrédula, comenta que o jovem Riley parece um velho. Um tempo depois, 2 homens seguram a menina com a cicatriz, enquanto ela questiona por que estão fazendo aquilo, já que não fez nada. Eles perguntam como ela ousa mentir. A menina pede ajuda a alguém, enquanto os 2 pedem para as pessoas não se incomodarem, alegando que ela foi pega batendo carteiras. Ela grita que nunca fez uma coisa daquelas. A empregada, vendo a cena, chama os 2 de desgraçados, mas Riley a interrompe, pedindo para ela não interferir. Sarah pergunta por quê. O jovem mestre responde que aquilo é apenas uma atuação e manda que ela ignore e se sente. A empregada pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Sarah questiona se eles estão mesmo atuando, pois por mais que observe, ela não consegue acreditar nisso. Ele responde que eles estavam olhando para a espada dela. Enquanto isso, a cena continua com os 2 homens segurando a menina. O jovem mestre Riley fala que se aquela garota realmente quisesse pedir ajuda, ela teria movido a cabeça para olhar ao redor, mas seus olhos estavam fixos em sua espada. Então, ele pergunta o que ela acha que aquilo significa. Enquanto bebe sua coca, ele diz que eles não vão se meter em algo ridículo. Naquela noite, no quarto deles, o protagonista encontra Ian e diz que chegou, perguntando o que aconteceu. O mordomo, incomodado, responde que, para ser honesto, queria fazer aquilo sozinho. Na sua cabeça, ele só queria trazer os ingressos. Assim, vira um copo de bebida de uma vez e bate o copo na mesa. Irritado, pergunta se Riley sabe o que aconteceu no castelo de Solia. Ian foi até a cambista e pediu 4 ingressos para a competição de esgrima. Ela pediu desculpas, mas perguntou se podia saber de onde ele vinha. O mordomo disse que veio da família Ipeleta. A cambista ficou surpresa e perguntou se ele realmente era da família Ipeleta. Ian confirmou, mostrando o selo e a carta do conde. A cambista respondeu que estava bem e perguntou se os 4 ingressos eram de participação. O mordomo, triste, explicou que os ingressos eram para assistir, não para participar. Riley questionou se era sobre aquilo, mas já sabia que os ingressos eram para assistir. Ian respondeu que o problema era outro, e o jovem pediu para ele terminar de falar. Quando estava terminando de pegar os ingressos com a cambista, um conhecido o chamou de herói mercenário e perguntou quanto tempo havia passado. Ian, surpreso, disse que nem se lembrava da última vez que se encontraram, chamando-o de Schneider. Schneider perguntou como Ian estava e se ele também tinha vindo participar da competição de esgrima. Schneider comentou que ainda não tinha uma família. Ian explicou que era apenas um mordomo da família Ipeleta. Schneider perguntou para quem ele estava servindo. Lion, espada afiada, ou Lloyd, espada rápida. Ian ficou em silêncio. Schneider concluiu que Ian deveria estar servindo ao Conde Stein, o que parecia mais provável considerando sua idade. O mordomo perguntou à cambista quando os ingressos para o público estariam prontos e se ainda demoraria muito. Schneider,
Surpreso, questionou como assim ingressos para o público e lembrou que havia um terceiro filho na família. Ele disse que o nome dele era Riley e perguntou se o apelido dele era Espada Preguiçosa. Ian, chorando, contou ao jovem mestre Riley que não tinha ideia de como ficou envergonhado na frente de seu velho amigo. Ele disse que foi muito frustrante, pois, se a Madame Iris não tivesse ordenado que mantivesse em segredo o que aconteceu na noite anterior, ele poderia ter contado. No outro dia, na mesa do café da manhã, Sarah perguntou se o jovem mestre dormiu bem. Ele respondeu que não, e comentou que talvez tivesse sido um erro ir até lá. Ela falou que a competição de esgrima que ele estava esperando começaria no dia seguinte, e que, como seria a primeira vez que ela veria uma, estava animada. Riley disse que só queria voltar para casa. A Madame Iris comentou que não sabia que Ian tinha um lado tão sensível e emocional, comparando-o a uma garotinha. Riley disse que, a cada 30 minutos, Ian continuava repetindo as mesmas coisas, como um bêbado velho. Ian, envergonhado, deu bom dia à senhorita Iris. O jovem mestre perguntou a Sarah para onde eles iriam naquele dia. Ela respondeu que iriam para o lado direito de Sólia. Riley perguntou por que iriam para o lado direito, e Sarah explicou que eles não teriam outra chance de visitar o local se não fossem naquele dia, pois a competição, que duraria 3 dias, começaria no dia seguinte. O protagonista pergunta por que então eles não vão para a parte inferior de Sólia. Ela responde que não é uma boa ideia ir para essa parte. Ian diz que aquele lugar não é higiênico nem seguro. Sarah concorda, dizendo que, embora tenha morado em Solia, a parte inferior não é um lugar tão bom. Riley comenta que está bem com isso, já que ele também não gostaria de ir para um lugar assim. Sarah diz que é uma sábia decisão. Toda empolgada, ela afirma que é hora de começar o passeio com alegria, e Iris diz que está ansiosa. O templo de Solia demonstra seu poder servindo a deusa Irenesse. É um lugar onde os feridos e doentes recebem tratamento através do poder divino, além de ser usado para prever futuras celebrações ou calamidades. A mãe de Riley também tinha uma doença crônica e está em dívida com o templo. Por isso, ela veio agradecer novamente e aproveitar para passear. O protagonista, olhando ao redor, pensa: um templo, hein? E acredita que a atmosfera não é muito diferente de sua vida passada. Ele reflete que, naquele tempo, as pessoas também recebiam profecias adorando a divindade, e muitas estariam dispostas a sacrificar suas vidas por aquelas profecias. O sacerdote, conversando com Iris, comenta que a recuperação da doença dela não deveria ter acontecido tão rapidamente. Ele diz que isso é uma coisa boa, parabeniza a senhora Iris e afirma que Irenesse a protegeu. A madame agradece ao sumo sacerdote Libesra. Sarah pergunta ao jovem mestre para onde ele está indo, e ele responde que a conversa deles vai demorar um pouco, então ele vai dar uma volta. Enquanto ele caminha, Ian o segue. O protagonista comenta que aquele lugar é bem construído, e o mordomo explica que muitas pessoas vêm de terras distantes apenas para ver o templo de Solia. O jovem Riley se lembra de sua vida passada, quando encontrou uma santa por coincidência em um templo como aquele. Assim que ela o viu, afirmou que ele tinha sido escolhido pela espada sagrada. Desde aquele dia, sua vida começou a ficar severamente complicada. Este templo faz com que ele se lembre desses acontecimentos, encontrar a santa e empunhar a espada sagrada. Enquanto caminham, Ian percebe de longe uma mulher ajoelhada perto da estátua de uma santa. Ao se aproximarem, ela se levanta, faz uma reverência e dá as boas-vindas ao templo de Solia, dizendo que é uma honra conhecê-los. Ian responde às saudações da jovem e pergunta ao jovem mestre Riley se ele não irá cumprimentá-la. Riley questiona por que deveria e diz que ela deveria mostrar o rosto primeiro para que ele possa fazer isso. Ian comenta que acredita que ela é alguém muito importante ali, ao que Riley retruca perguntando se ele também não é filho de alguém importante. A jovem ri e diz que ele é engraçado. Em seguida, retira o pano que cobria seu rosto. O mordomo, surpreso, reconhece a mulher como a Santa Prícia e se curva, pedindo desculpas por não tê-la reconhecido antes. Ele manda o jovem mestre cumprimentá-la, explicando que ela é a Santa de Solia, a mais jovem de todas. Riley, irritado, comenta que até ali existe essa merda de ter que ficar agraciando santos e santas. Ian, chocado, pergunta o que ele disse. O protagonista responde que não foi nada, que estava apenas falando sozinho. Riley não é um grande fã da palavra santa. Na verdade, ele odeia essa palavra, pois em sua vida passada, a santa lhe disse que ele havia sido escolhido pela espada sagrada. Ela afirmou que ele deveria empunhar a espada sagrada e matar o Lorde Demônio, pois apenas o guerreiro escolhido pelo Senhor poderia cumprir essa missão, sendo o único salvador e a última esperança. Ao lembrar disso, Riley se pergunta por que aceitou fazer aquilo como um idiota. Virando as costas, ele vai embora irritado. Ian questiona para onde ele está indo e diz que ele deveria ao menos se apresentar.
Riley responde que se apresentar uma ova, que ele nem quer olhar para eles. A santa fica emburrada ao vê-los, enquanto Riley diz para irem embora, pois tem certeza de que sua mãe já terminou de falar com o bispo. A santa pede um momento e diz para esperarem 1 minuto. Chegando perto do jovem mestre, ela o encara fixamente. O protagonista se pergunta o que ela vai dizer e se será a mesma coisa que lhe disseram em sua vida passada. Ele se questiona se ela pedirá que ele empunhe uma espada sagrada para matar o rei demônio. A Santa Prícia pede para o jovem mestre se aproximar mais e começa a falar bem baixinho no ouvido dele. Riley fica surpreso e pergunta por que uma santa está curiosa sobre aquilo. Ela responde que, vendo como ele reagiu, esse deve ser o motivo. O jovem mestre questiona por que ela tem tanta certeza disso. Ela pergunta por que a reação dele foi tão tediosa mesmo depois de conhecê-la. O protagonista retruca, dizendo que tipo de santa é ela, pois pelo que sabe, santas não falam tanta bobagem. A Santa Prícia diz que mesmo assim, ela é a santa mais nova de Solia e é normal ter orgulho disso. O jovem mestre Riley suspira e diz que sim, ela é uma ótima santa. Ele comenta que, já que ela é uma ótima santa, pode pensar como quiser. A santa pergunta se ele não ouviu que ela é uma santa e como pode falar assim com ela. Riley diz que está certo, ela é uma santa. Mas e daí ela, surpresa, pergunta o que ele quer dizer com isso. O protagonista pergunta se deveria se ajoelhar e chorar na frente de uma santa e pede ao mordomo que diga o que ele deveria fazer. Ian fica chocado e sem saber o que responder. O jovem mestre Riley fala, com sinceridade, que não gosta disso. Ele pede desculpas a Prícia, mas admite que realmente odeia santas. Ele diz que tem um ressentimento por santas e que é melhor cada um seguir o próprio caminho, sem incomodar o outro. A Santa Prícia começa a tremer e chorar. As pessoas ao redor correm até ela e dizem para pegarem um lenço. O jovem mestre pergunta se ela está chorando depois de tê-lo atacado primeiro. A santa, emburrada, diz que não precisa disso e reclama que falar assim com uma santa é uma blasfêmia. O protagonista diz que não está nem aí, pois não acredita em nenhuma religião, e ainda afirma que ela é engraçada, pois foi ela quem começou com as bobagens, mas agora está o transformando no vilão da história. Riley, irritado, diz que era por isso que não queria vir e chama Ian para irem embora, afirmando que não há motivo para continuarem ali. A Santa Prícia questiona o que foi aquilo e pergunta por que ele os odeia, já que ela é uma santa. Os sacerdotes, sem saber o que dizer, questionam se é possível alguém odiar uma santa. Ela, irritada, pergunta se eles chamam aquilo de confortá-la. Os sacerdotes pedem para que ela não fique perturbada, dizendo que Riley é apenas um jovem mestre imaturo. A Santa Prícia questiona se o sacerdote também já pensou assim. Ele, assustado, nega e diz que é claro que não, afirmando que ela é a pessoa mais auspiciosa depois de Irenesse, tanto que ele acredita que talvez ela seja a própria reencarnação da deusa. Ele a conforta, dizendo que ela não precisa escutar o que o jovem mestre diz. Prícia, aliviada, suspira e diz que fica feliz, se é esse o caso. Ela pensa que só precisa ignorar o que aconteceu e continuar orando. De repente, ela recebe uma profecia de Irenesse. Rapidamente, ela olha para trás encarando Ian e Riley enquanto eles vão embora e murmura que é impossível. Ela se pergunta se aquele homem é realmente quem imagina. Enquanto isso, Ian pergunta ao jovem mestre o que a santa sussurrou para ele. Riley suspira fundo e lembra que a santa perguntou se ele gostava de homens. Ele responde a Ian que ela perguntou qual era seu tipo. O mordomo, confuso, pergunta o que aquilo quer dizer. O protagonista comenta que era assim que queria ter reagido, mas pede para Ian esquecer aquilo, pois não é importante de qualquer maneira. Ele admite que aquilo o deixou irritado, mas, como é uma pessoa do bem, decidiu deixar passar. Afinal, estar próximo de uma santa não traria nenhum benefício para ele. Iris pergunta ao filho se algo aconteceu lá dentro, e ele responde que claro que não. Sarah anuncia que agora irão para a Torre da Magia, e a madame fica empolgada. A empregada comenta que o jovem mestre disse que gostava de magia, ao que ele responde que sim, pois mover coisas sem usar as mãos é muito legal. Ian observa que aprender magia não deveria ser um objetivo dele, especialmente por um motivo tão fútil, e comenta que, vindo de um mago da família Hipeleta, isso não deveria acontecer. Ao se aproximarem da Torre da Magia, o jovem mestre Riley comenta que então é ali, e que parece um pouco diferente quando visto do lado esquerdo de Solia. Sarah explica que dizem que ao se aproximar, o ar parece diferente por causa da energia de mana pura ao redor da torre. Ela pergunta a Riley se ele consegue ver o anel de luz, dizendo que é lá que se localiza. O protagonista fica empolgado com aquilo e pensa que magia é divertida. Para ele, aquilo era uma história interessante, já que não sabia muito sobre magia. Na sua antiga vida, tudo que podia ter era maldição ou bênção, como ser escolhido pela espada sagrada.
Comparando, ele considera esse mundo melhor do que aquele onde era forçado a ser amaldiçoado ou abençoado, carregando o peso de viver uma vida já decidida. Ele conclui que não quer mais viver assim. Magia, por outro lado, é algo que permite decidir o futuro com suas próprias escolhas, e ele se pergunta se será capaz de superar seu trauma com magia. Sarah sugere que Riley tente usar o dispositivo de detecção de mana assim que chegarem à torre, explicando que todos que sonham em ser magos precisam tentar pelo menos uma vez. Ela encoraja o jovem mestre a experimentar. Ela menciona que o primeiro e o segundo filhos da família Ipeleta, Lion e Lloyd, usaram aquele dispositivo para dominar a habilidade Lâmina de Aura, que consiste em concentrar mana em uma espada. Lion aprendeu a habilidade aos 12 anos, e Lloyd aos 14. O protagonista fica em silêncio enquanto Sarah comenta que eles não têm oportunidades assim com frequência. Iris concorda e pede para o filho dar uma chance. Ian, exalando uma aura imponente, pensa que chegou o momento de as capacidades do jovem mestre serem mostradas ao mundo. Ele, o herói mercenário Ian, que foi o melhor controlador de mana durante a antiga Grande Guerra, acredita que Riley tem grande potencial. Ele sente que finalmente chegou o dia em que o jovem mestre destruirá seu apelido de Espada Preguiçosa. Dentro da Torre da Magia, Ian comenta que realmente é impressionante, enquanto Iris observa que o lugar é maior do que ela imaginava. Sarah explica que isso deve ser por causa do dispositivo no exterior, que faz o interior parecer maior do que realmente é, embora ela não saiba muito sobre o funcionamento. O jovem mestre Riley fica impressionado e diz que é incrível. Sarah acrescenta que, de qualquer forma, essa é a verdade sobre a Torre da Magia. As pessoas lá são todas um pouco bizarras. De repente, um dos magos da torre pede licença e pergunta o que os trouxe ali. Ian responde que eles só estão dando uma volta. O mago, chamado Kabuto, observa que a Torre da Magia não é um lugar para visitar quando se deseja e pede que mostrem algo para provar sua identidade. Ian confirma que possui algo para provar sua identidade e mostra um papel. Kabuto, ao ver que eles são da Casa Ipeleta, permite que olhem ao redor do primeiro piso, mas pede que não subam ao segundo andar nem toquem em nada sem permissão. O protagonista, curioso, toca a mão em um grande cristal azul, mas Kabuto rapidamente puxa sua mão, alertando que ele não pode simplesmente tocar naquilo. Riley pede desculpas, explicando que apenas achou a cor bonita. Kabuto, surpreso, diz que, mesmo sendo o jovem mestre de uma família importante, ele não deveria ter feito isso. Riley questiona para que serve aquela pedra, mas Kabuto responde que não pode contar. Ele explica que as coisas que não podem ser tocadas possuem placas de aviso e pede que tenha cuidado. Se houver uma placa, é apenas para olhar com os olhos. Riley, um pouco sem graça, concorda. A Madame Iris pergunta se Kabuto poderia fazer um tour com eles pelo local, já que não sabem muito sobre a Torre da Magia. Kabuto aceita e se apresenta formalmente. Durante o tour, ele explica que magos, feiticeiros e alquimistas possuem tantas habilidades que, se fossem listadas, levariam a noite toda e ainda não seriam suficientes. Ele mostra um dispositivo que transforma água em gelo e explica como funciona. Riley comenta que é como um freezer, mas Kabuto pergunta o que é um freezer e Riley apenas responde que não é nada. Pouco depois, Kabuto se despede e convida o grupo a visitá-los novamente, explicando que, se seguirem os protocolos, poderão visitar o segundo piso. Riley questiona o que há no segundo andar, e Kabuto explica que podem ver os alunos treinando magia, como bolas de fogo. Riley acha isso muito interessante. Ian chama o jovem mestre, que ao se virar percebe que todos estão esperando para que ele faça o teste de aptidão mágica. Ele, preocupado, pergunta o que é aquilo, e Sarah lembra que é o dispositivo que ele tinha prometido testar. Riley começa a inventar desculpas, enquanto Ian, cada vez mais empolgado, exala sua aura. Sentindo-se pressionado, Riley suspira e diz que vai fazer o teste. Ao se aproximar do dispositivo, ele vê a esfera de cristal e pergunta a Kabuto como utilizá-la. Kabuto explica que basta colocar a mão sobre o cristal e ele irá brilhar enquanto a água se acumula, indicando o volume de mana no copo. O protagonista pensa que tudo o que precisa fazer é colocar a mão ali. Ian, ansioso, chama Kabuto e pergunta o que acontece se o dispositivo quebrar devido a uma quantidade excessiva de mana. Kabuto responde que, nesse caso, as pessoas da torre ficariam extremamente interessadas em recrutá-lo, especialmente por ele ser tão jovem. Contudo, ele assegura que até hoje o cristal nunca se quebrou. Apenas rachar já seria suficiente para provar que o usuário é um gênio, pois na história, ninguém jamais o quebrou. Kabuto ri e comenta que, a menos que Riley fosse um dragão, a bola nunca se quebraria. Ele acrescenta que, entre as pessoas que racharam o cristal, estão o líder da Torre da Magia, Sr. Astroa, e o herói mercenário, cujo nome ele não consegue lembrar. Ao ouvir isso, Ian fica deprimido.
Kabuto tenta se lembrar do nome do herói, mas desiste. Sarah, percebendo a expressão de Ian, pergunta se ele está esperando algo extraordinário do jovem mestre. Riley, olhando para a bola de cristal, pergunta se deve começar. E assim ele coloca a mão sobre a bola de cristal. Riley fica confuso enquanto os outros observam. Ian fica chocado ao perceber que nada acontece com a bola de cristal. O jovem mestre pergunta se já acabou, e os outros, curiosos, se aproximam para ver o que deu. Kabuto, vendo de longe, comenta que o resultado é normal, mediano. Ian, incrédulo, pergunta como isso é possível. Deprimido, ele afirma que é apenas normal, nem imensurável, apenas normal. Riley, empolgado, pergunta se, sendo normal, ele pode se tornar um mago. Kabuto responde que não é algo ruim, mas sugere que ele aprenda magia do dia a dia primeiro, pois isso deve ser o suficiente. Ian, ainda inconformado, exclama que não pode ser verdade, e que Riley ser mediano é impossível. O mago pergunta se Ian está bem, mas ele, irritado, pega a bola de cristal e insiste que algo está errado com ela, chorando e dizendo que definitivamente está quebrada. Kabuto, assustado, tenta segurá-lo e o alerta de que ele não pode fazer isso, enquanto Ian insiste que o resultado não pode estar certo. Enquanto isso, Riley finge não entender o que está acontecendo e comenta que está começando a ficar com fome, perguntando o que deveriam comer. Iris menciona que Sarah disse ter preparado algo, e a empregada informa que fez uma reserva em um restaurante. A senhora Iris ordena que Ian pare com aquilo e os acompanhe. Sarah, observando a cena, percebe pela expressão de Kabuto que ele está implorando por ajuda. Incrédula, ela chama a atenção de Ian, dizendo que o jovem mestre Riley está usando magia. Ian, assustado, olha rapidamente, pensando que o poder do jovem mestre pode estar afetando outras coisas. Preocupado com uma possível explosão de força, ele se prepara para agir, mas nesse momento Kabuto aproveita a distração e tira a bola de cristal das mãos de Ian. Percebendo que caiu em uma pegadinha, Ian fica frustrado, enquanto Sarah começa a puxá-lo, dizendo que eles vão almoçar e que reservou um restaurante muito bom. Ian pensa que não pode simplesmente desistir assim, pois acredita que Riley tem grande potencial, capaz de atrair a inveja dos outros e acabar com o estigma de espada preguiçosa. Kabuto, finalmente aliviado, comenta que Ian se foi. Ao anoitecer, enquanto limpa a Torre da Magia, Kabuto suspira fundo e se pergunta que tipo de velho tem tanta força daquele jeito. Ele também resmunga que o jovem mestre tocou em tudo. Seu superior se aproxima, comenta que Kabuto está trabalhando bastante e pergunta o que aconteceu para ele estar tão cansado. De repente, uma multidão de magos se aglomera em frente à bola de cristal, deixando ambos confusos. Feudo, intrigado, pede licença a Kabuto e promete voltar para conversar. Ao chegar perto da multidão, Feudo fica pálido e olha rapidamente para trás, deixando Kabuto ainda mais perdido. Kabuto, irritado, pergunta o que está acontecendo. Um dos magos questiona Kabuto se ele era o responsável pelo primeiro piso. Kabuto, sem entender, responde que sim. Orochi pergunta com nervosismo: o que é aquilo? Kabuto, confuso, se aproxima e vê que o cristal azul está todo rachado. Chocado, Kabuto se pergunta como aquilo pode ter acontecido, já que é uma pedra para manusear mana, usada apenas pelo arquimago. Ele questiona quem no mundo poderia ter feito aquilo. Feudo comenta que se Kabuto não sabe quem fez isso, então eles têm um grande problema. Ele alerta que se o mestre Astroa descobrir, será um desastre. Orochi, tremendo, diz que precisam encontrar o culpado imediatamente. Um dos magos sugere que se não encontrarem o responsável, eles podem ser acusados e culpados pelo ocorrido. Eles discutem que, para alguém causar aquilo, não poderia ser uma pessoa comum, e se perguntam quem estava no primeiro andar naquele dia. Eles questionam Kabuto se ele viu alguém suspeito enquanto estava trabalhando. Todos os magos, preocupados, começam a afirmar que vão enlouquecer, já que não tem nenhuma evidência. De repente, o grande cristal de mana se despedaça no chão, deixando todos chocados e assustados. O som ecoa pela sala, e em meio ao caos, todos começam a gritar. Mais tarde, Iris chama seu filho e pergunta se aquilo é difícil. Ele responde que não, mesmo, e diz que tem um monte de coisas que parecem interessantes, mas no fim ele não acha que sejam. Ele acha que aconteceu muita coisa. Ele foi a um templo pela primeira vez em sua vida e pensa que foi em direção a uma santa que não queria encontrar ali. Assim como em sua vida anterior, ele estava preocupado se seria forçado a ter responsabilidades novamente. Ele também visitou a torre e pensa que estava coletando mana de forma diferente em comparação com sua vida antiga. E é claro, estava sendo cuidadoso para não ser pego. Riley diz que, enfim, está feliz que nada aconteceu. Sarah diz a Ian para se animar logo. Ele responde que não tem como ter se enganado. Iris pergunta a Riley se ele acha que algo especial aconteceu com Ian. O jovem mestre pergunta à mãe se ela não ficou desapontada por o filho dela ter uma mana normal.
Ela olha para ele e, com um sorriso no rosto, pergunta se não deveria estar orgulhosa por seu filho ter, pelo menos, uma mana normal. Ele questiona se então é isso. Enquanto isso, Ian ainda está inconformado com o resultado. O jovem mestre pega a mão de sua mãe e pergunta se não deveriam ir dar uma olhada nas coisas. Em um canto escuro, o homem que tentou roubar a espada de Sarah pergunta a Beta se o estômago dele não irá estourar se ele comer mais um pouco. Beta responde que a cauda será pisada se forem longe demais. Já que cometeram um erro, precisam fazer o trabalho principal deles. Remil pergunta se ele quer dizer bater carteira e questiona se hoje não é dia de festival em Solia. Beta fala que está tudo bem, pois ainda não é meia-noite, e se perderem hoje, terão que chupar o dedo até o próximo festival. Enquanto observa, diz que aquele cara não parece um pouco diferente, baseado nas cores da roupa dele. Remil pergunta se ele não está vendo um bando de cavaleiros atrás e diz que devem ser da Condessa. Beta fica irritado, mas nota uma pessoa peculiar e questiona Remil sobre aqueles ali, dizendo que aquelas pessoas são obviamente ricas. Remil questiona se não são as pessoas do outro dia. Beta diz que sim, que é o cara que fingiu não saber que a garota estava sendo atacada. Com um olhar malicioso, diz que há apenas um homem novo, uma mulher e uma empregada, além de um velho bem vestido. Remil pergunta se ele vai realmente fazer isso com eles. Beta diz que vai punir aquelas pessoas sem coração, pois não é algo nefasto, apenas uma punição mesmo. Remil fica chocado com aquelas palavras e pensa que não parece que há um problema, mas 2 nobres acompanhantes são uma chance muito boa. Ainda assim, ele sente algo ameaçador. Beta pergunta se agora é a hora de decidirem se vão ou não fazer. Remil pensa e diz que vão nessa. Beta fala que esse é o espírito. Rapidamente os dois correm em meio à multidão, um de um lado e o outro do outro lado, e começam a contar em silêncio até 3 para iniciarem a missão. Quando partem para cima, Ian rapidamente percebe Remil e dá uma cotovelada nele, deixando-o sem ar. Em seguida, acerta um chute na perna dele, derrubando-o no chão. Remil tenta se levantar, mas sente suas pernas fracas. Ian pergunta o que eles estão fazendo e de onde vieram. Remil, no chão, fica em silêncio. Enquanto isso, Sarah rapidamente imobiliza os braços de Beta. Beta pensa que não está se sentindo bem. O mordomo diz que ele só está revirando os olhos sem responder e questiona se ele acha que estaria seguro depois de tocar no jovem mestre da família Ipeleta. Remil fica assustado ao escutar o nome Ipeleta e pensa que é aquela família nobre cujo país conquistou suas posições com habilidade na espada. Sarah joga Beta no chão e diz que se pergunta onde ele viu aqueles rostos antes, comentando que eles são daquela gangue do dia passado e os chama de animais. Beta apenas fica em silêncio. A empregada pergunta se ele é da parte inferior de Solia, pois um cheiro forte de sujeira está vindo dele. Beta fala que aquilo não faz sentido, pois ele definitivamente passou perfume antes. Sarah pergunta se ele acha que aquilo apagaria o cheiro da favela e diz que o poupará daquela vez em consideração ao afeto por sua cidade natal, só se ele pagar o preço por tentar tocar em alguém que ela serve. Assim, ela pisa na mão de Beta. Sarah diz para ele escolher o oponente da próxima vez com um pouco mais de cuidado, pois as pessoas que ela serve não gostam de ser incomodadas. O protagonista pergunta a Ian onde Sarah foi parar. Ele responde que ela disse que iria ao banheiro e logo voltaria, e pergunta se o jovem mestre gostaria de checar. Ele responde que não importa, que só estava curioso por ela estar fora de vista por um momento, e comenta que ela deveria lhe avisar antes de ir a algum lugar. Ian fica sem entender. O jovem mestre diz que não é nada e comenta à sua mãe que aquilo também parece bem delicioso. Iris diz que é melhor ele limpar primeiro os cantos da boca. O jovem mestre Riley olha para cima e começa a ver os fogos de artifício junto com sua mãe. Sarah aparece e diz que começou agora. Iris pergunta o que começou agora. Ela dá um leve sorriso e diz que a competição de esgrima começou. Finalmente, aqui e agora, neste lugar, a competição de esgrima vai começar. O protagonista pergunta a Sarah se ela trouxe as comidas e bebidas. Ela responde que já resolveu aquilo e já está indo. Ian comenta que, aliás, os participantes são bastante habilidosos desta vez. Riley pergunta se é sério. O mordomo responde que sim, e pergunta se ele se lembra da lista dos competidores que eles viram antes de ir para lá. O jovem mestre fala que se lembra, mas não prestou tanta atenção assim. Sarah comenta que, de acordo com a lista de partidas, terão 3 confrontos hoje. Ian explica que está previsto para acabar antes do jantar, porque mesmo sendo habilidosos, eles ainda não são bons o bastante para os padrões Ipeleta. O protagonista, observando ao seu redor, pensa que parece haver menos pessoas ali dentro do que do lado de fora. Sarah comenta com Iris que não tem muitas pessoas ali. A madame concorda e diz que também pensou naquilo, achando que estaria bem lotado ali.
A empregada explica que é porque é difícil para os plebeus do templo de Solia entrarem ali. Os plebeus precisam de algum convite para entrar, uma vez que, independentemente de tudo, ainda são partidas entre os filhos de famílias nobres. Iris pergunta se os plebeus não podem assistir às partidas de maneira alguma. Sarah responde que não é o caso. Apontando para cima, ela mostra uma bola de cristal. Iris questiona se aquilo não é da Torre da Magia. Sarah confirma e diz que é com aquilo que eles podem assistir à competição mesmo não estando ali. Riley pergunta se não vai ter algum momento em que algum nobre será envergonhado por fazer algo estúpido. Sarah explica que isso não vai acontecer, pois existe um delay de tempo, então eles podem ver o que aconteceu ali um dia mais rápido. O jovem mestre pensa que aquilo é algo como uma transmissão ao vivo. Sarah detalha que o clipe está sendo administrado pela Torre Mágica e que, se eles fizerem o pedido, podem cortar uma parte da transmissão. O jovem mestre Riley reflete que é esperado da Torre Mágica. Ele acha bem interessante como os tempos são outros, mas tudo o que era conveniente em sua vida anterior pode ser feito através da magia. Iris comenta que já vai começar. Assim, uma multidão fica empolgada, enquanto alguns nobres começam a reclamar uns com os outros. Ian diz que os nobres são bem barulhentos, e questiona que não entende por que eles estão tão irritados. Todos, olhando para Ian, pensam que se o jovem mestre estivesse participando, Ian, com sua aura, gritaria mandando todos ficarem quietos, pois o jovem mestre dele estaria lutando. Ele seria o mais barulhento. Ian comenta que a pessoa que vai lutar agora é da família Voiran, que enfrentará alguém da família Drige. Ambas as famílias são conhecidas por sua esgrima, embora não tanto quanto a família Ipeleta. Será, empolgada, começa a dizer que finalmente vai começar, enquanto Riley fica em silêncio. Desse modo, os dois jovens começam a lutar. O jovem de cabelo loiro toma a iniciativa, partindo para cima do outro, mas o jovem de cabelo azul defende o ataque e contra-ataca. Assim, começa uma batalha frenética, com ambos os lados defendendo e contra-atacando. O jovem mestre comenta que aquilo é um pouco divertido. O mordomo pergunta se realmente é divertido. Riley diz que é legal ver diferentes estilos que ele nunca tinha visto antes, acreditando que não havia uma técnica de esgrima que ele desconhecesse. É refrescante ver novas técnicas, mas fora isso, ele acha que está vendo criancinhas brincando de espadas. Ele explica que pode parecer estranho, mas esse é o tipo de diversão que ele tem, algo tão frustrante quanto divertido, e esse é o charme. Sarah comenta que se ele cortasse goblins de uma vez, esse seria o caso do jovem mestre. Ian pergunta por que, então, ele não competiu. Riley responde que é entediante. O mordomo fica sem reação. O protagonista, com um olhar sério, diz que gosta de seu apelido de espada preguiçosa de verdade. Ian pergunta se ele não está brincando com ele, e pensa no motivo disso, considerando todo o potencial que Riley tem. Por que o jovem mestre parece tão cansado? Por que esconder suas habilidades e o seu verdadeiro eu? Para que diabos ele manteria aquele título hediondo de espada preguiçosa? A madame chama o mordomo e diz que, se Riley quer viver pacificamente, pode ser uma boa ideia encontrar a esposa dele ali. O mordomo pergunta se ela está falando sério com aquilo. Iris dá risada e diz que, é claro, ela está brincando, já que Ian estava sendo tão sério. O protagonista fala que vai ao banheiro um pouco. A madame diz para ele fazer isso bem. O jovem mestre comenta que é a primeira vez em muito tempo que fica nervoso e questiona por que sua mãe falou aquilo do nada. De repente, alguém grita pelo jovem mestre. Um homem questiona se ele não disse algumas coisas arrogantes mais cedo. Riley pergunta do que ele está falando. Ian comenta que deve ser sobre a história de mais cedo. O homem, com raiva, diz que ele falou que parecia crianças brincando de espadas e pergunta se Riley tem ideia do tempo e esforço que eles dedicaram para aquele dia. Ele comenta que Riley não parece ter a menor ideia sobre esgrima e, se retirar as palavras de antes, será perdoado. O jovem mestre, sem reação, admite que foi descuidado, pede perdão e sai andando normalmente, dizendo que é melhor voltar, pois já deve estar começando. Enquanto eles vão embora, o homem o manda esperar e diz que não sentiu um pingo de sinceridade no pedido de desculpas. Ele questiona se aquilo realmente era um pedido de desculpas. O jovem mestre pergunta qual é o problema dele. O homem se apresenta como Aplock e diz que é o primeiro filho da família Erengium. Ele afirma que irá punir o comportamento desrespeitoso no lugar daqueles que estão competindo no torneio. Aplock comenta que, se Riley está ali, deve ser de alguma família nobre, e exige que ele diga o nome de sua família. O protagonista pensa que cometeu um erro e deveria ter ficado quieto. Esse hábito seu também tem sido um problema desde a sua vida passada. Ian fica se perguntando o que o jovem mestre irá fazer. Riley questiona o que ele quer dizer e pensa que só tem uma coisa para eles fazerem: correr. Aplock e sua subordinada começam a correr, perguntando como ele ousa.
Ian entra na frente dos dois e diz que não pode deixá-los passar. O jovem mestre Aplock usa sua mana e passa por ele, dizendo que ele não é tão ruim para um velhote. Mas infelizmente são 2 contra 1. Aplock, ao se aproximar do protagonista, o agarra pelo ombro e diz que ele não tem um pingo de nobreza. O jovem mestre Riley fica irritado e o encara, deixando Aplock com medo. Riley segura a mão dele e, irritado, diz que já pediu desculpas. Aplock continua resmungando e se pergunta por que ele é tão forte assim. Independentemente disso, ele pensa que não vai adiantar nada comparado à sua mana. Aplock tenta resistir, mas o jovem Riley aperta ainda mais o pulso dele. Sua guarda fica preocupada e chama pelo jovem mestre. Aplock pensa qual é o problema com aquele desgraçado, já que ele não parece estar usando mana, mas ainda assim é tão forte. O protagonista, irritado com aquela situação, pergunta por que ele teve que o irritar assim. Aplock diz que seu pulso está doendo, enquanto sua guarda vai em sua direção. O jovem mestre Riley o pega pelo pulso e o arremessa em direção à sua guarda, mandando-o deixá-lo viver em paz. A força foi tanta que os dois foram jogados contra a parede. Ian fica surpreso com aquela atitude do jovem mestre. Aplock, sem entender o que aconteceu, fica sem reação. Riley vai até ele e diz que, como ele disse que o nome dele é Aplock, ele também vai dizer o seu apenas uma vez. Então precisa escutar bem. Riley pergunta se ele usa drogas, pois está cheirando a elas, e diz que, se não quiser ser pego, que viva tranquilamente. Ele questiona se Aplock entendeu, e Aplock responde que sim. O protagonista fala que, se ele contar para alguém sobre o que aconteceu ali hoje, não vai importar se ele é da Erengium ou da Orangium. Riley irá caçá-lo. O jovem mestre Aplock diz que entendeu. Ian, vendo aquela aura de raiva vindo do jovem mestre, questiona o que foi que fez aquele cara tão quieto ficar daquele jeito. Riley chama seu mordomo e diz que vai deixar a limpeza com ele, e que, se alguém perguntar, é para dizer que foi ele quem fez aquilo. Ian pergunta como assim, enquanto o jovem mestre dá uma risada e diz que vai assumir a responsabilidade, chamando-o de herói mercenário. O mordomo fica sem palavras e permanece em silêncio. Voltando para a área onde estava sua mãe, Riley diz que está de volta. Sua mãe comenta que ele demorou um tempinho. Sarah pergunta onde Ian está. Riley responde que acha que ele está com uma diarreia daquelas. Parecia que ia demorar um pouquinho. Então ele saiu primeiro. A empregada pergunta se ele não escutou alguma explosão agora há pouco. O jovem mestre diz que não tem certeza, que não ouviu nada. E questiona se não foi o Ian, comentando que o negócio no banheiro deve estar ruim mesmo. Sarah fica pensativa, enquanto Riley toma sua coca gelada. E animado diz que aquilo é muito refrescante. O prota diz que está apenas começando e pergunta quem eles deveriam observar naquela partida. Sarah comenta que um dos competidores é o candidato favorito à vitória e muitas pessoas estão ansiosas por ele. Ela também é uma delas. Riley questiona se então ele é mesmo um candidato ao título. A empregada confirma e pergunta se ele está vendo aquele competidor com espadas duplas. O jovem mestre, observando, pensa que, embora a atmosfera não seja tão ruim, se Lloyd tivesse a mesma idade, seria parecido com ele. Sarah menciona que ele é o único competidor que usa 2 espadas, assim como ela, e por isso está torcendo por ele. Ela explica que ele é da família Genier e que este é o primeiro torneio em que estará lutando. Riley observa que, já sendo o primeiro torneio dele, ele já é considerado um candidato à vitória. Então ele deve ser bem famoso, mas questiona se isso não é exagero. A empregada explica que, antes do torneio começar, ele demonstrou habilidades incríveis em uma batalha simulada entre os competidores. E além disso, ele afirmou que quer superar a família Ipeleta, o que foi sua principal razão para entrar no torneio. O prota fica surpreso ao saber que ele quer superar a família Ipeleta. Sarah comenta que, independentemente do que aconteça, a família Ipeleta é considerada a melhor quando se trata de esgrima. O jovem mestre então pergunta se eles não deveriam torcer por ele. A empregada, animada, questiona o que há de errado com isso e comenta que é bom ver alguém com ambição. O jovem mestre Riley dá uma leve risada. O instrutor juiz avisa aos competidores que a partida continuará até que um deles seja empurrado para fora da arena ou incapacitado. Ele explica que o uso de mana é permitido, mas que usá-la com a intenção de ameaçar a vida do oponente resultará em desqualificação. O juiz também informa que o julgamento será feito por ele e pergunta se os competidores entenderam. Ambos respondem afirmativamente. A empregada suspira, sem graça, e comenta que acha que essa partida já tem um vencedor. O prota continua observando, chama Sarah e pergunta se há algo interessante naquele competidor. Ele também questiona quem é o outro oponente. Sarah diz que precisa pensar. Quando o juiz dá o sinal para o início da luta, a empregada lembra e diz que ele é da família Erengium.
Logo no início da luta, o jovem da família Erengium desfere um golpe que desarma o jovem mestre da família Genier, deixando Iris e Será surpresas. Aproveitando a situação, o jovem da família Erengium desferra outro golpe de espada em seu oponente. O jovem mestre Riley diz que acha que lembra do nome Erengium e comenta sobre o jovem Aplock, que arrumou confusão com ele. Ele questiona se aquele competidor usa a mesma habilidade. O jovem da família Erengium, confuso, pergunta se já acabou. O juiz anuncia que o vencedor é o segundo filho da família Erengium, Aplion. Aplion, animado, comemora dizendo que realmente venceu. Ele reflete que mesmo que seu nível não seja igual ao de seu irmão, ele ganhou a luta com sua própria força. O prota, por sua vez, pensa por que Ian está tão atrasado e se questiona se algo aconteceu, pois ele já deveria ter voltado. Ele também percebe que não há nenhuma grande reação com o fluxo de mana. Será sugere que o jovem mestre e a madame comam o lanche que está ali. Riley agradece e se pergunta se há algo especial no lanche. Enquanto Ian ajuda a guarda de Aplock a se levantar, ela pede que ele ajude seu jovem mestre primeiro. O mordomo explica que graças à proteção de mana, ele sofreu menos lesões internas, então irá ajudá-la. Enquanto ajuda a mulher, Ian fica perdido em pensamentos e lembra do jovem mestre Aplock gritando para deixá-lo viver em paz. E pensa que mesmo que esse tal de Aplock não seja uma pessoa comum, não importa o quão talentoso ele seja, o jovem mestre é a pessoa que alcançou os céus com a própria força. Então, talvez a medição de mana tenha sido intencionalmente reduzida, e se pergunta se o jovem mestre não seria como um dragão brincando, uma raça de alto escalão que dizem viver por mais de 10.000 anos e ocasionalmente se transforma em humanos para se divertirem. Na vida, essa mana é simplesmente inexplicável. Ian suspira fundo e pensa que isso não pode ser, pois ele estava lá no momento em que ele nasceu. O mordomo pergunta se então talvez a madame fosse, e pensa que aquilo também explicaria o poder inexplicável do jovem mestre. Mas o que significa aquilo da última vez que ela foi envenenada? É possível um dragão se machucar com apenas veneno? Será que é porque ela se transformou em um corpo humano? Ian, sem entender nada, fica perdido em vários pensamentos e acredita que precisa se acalmar. Ele diz que a coisa mais importante é o jovem mestre. O jovem mestre Riley é uma pessoa incrível. Os dois pensam que já entenderam. Agora esse velho maluco só precisa colocá-los no chão logo. O mordomo, animado, caminha segurando os dois e pensa que está ali para ajudar o jovem mestre. De repente ele para, pensa e lembra que a Madame Iris mandou que ele mantivesse aquilo em segredo. Assim, ele fica deprimido de novo, pois lembra que fez uma promessa para a Madame. Enquanto está perdido em pensamentos, alguém o chama. Olhando para trás, ele vê um bando de pessoas de branco e questiona qual é o problema. As pessoas dão passagem, e uma mulher aparece. Quando ele nota quem é, se pergunta o que a Santa Prícia está fazendo ali. A santa diz que ouviu que havia um convidado que visitou o templo ontem. Ian pensa que isso não pode ser verdade por causa do incidente de ontem. Ela está procurando pelo jovem mestre Riley. A Santa Prícia caminha até o mordomo e pergunta se ele sabe onde o jovem está. Depois da partida, Será se espreguiça e diz que, de alguma forma, ela se sente meio estranha porque a pessoa por quem estava torcendo foi eliminada logo de cara. Iris pergunta se não há uma partida de consolação ou algo assim. A empregada responde que não existe uma regra desse tipo. A madame pergunta se eles assistiram a todas as partidas do dia e comenta que acabou mais rápido do que esperava. Será fala que o número de participantes diminuiu bastante comparado ao ano passado. No entanto, como não haverá cerimônia de abertura amanhã, eles poderão ver mais partidas. E talvez no dia seguinte, as semifinais e as finais sejam realizados no mesmo dia. No final, foi uma emboscada inesperada da família Erengium. Iris pergunta se aquilo não é bom. A empregada diz que sim, e quanto ao poder da espada, deve estar no mesmo nível do mestre Lion. A madame questiona como seria comparado ao do Riley. Será fala que, se comparado ao do jovem mestre, e se ela não conhecesse as verdadeiras habilidades dele, claro que não compararia. Ela ficou bastante surpresa na última vez que ele lutou contra os goblins. Não, chocada seria uma expressão mais apropriada. Diferente do segundo filho da Erengium, o jovem mestre não hesitou quando segurou uma espada. Mas a coisa que mais a surpreendeu foi a sua calma. Será comenta que, bem, depois de tudo, não saberá a menos que tente ele mesmo. E pergunta o que o jovem mestre acha. Iris fala que Ian ainda não tinha chegado, então ele pediu que fosse buscá-lo. Será comenta que, parando para pensar, Ian ainda não voltou mesmo. A empregada suspira e diz que não acredita que ele deixou o jovem mestre andar por aí sozinho. Ela conclui que terá de dar uma bronca no Ian quando ele voltar. Iris dá risada e comenta que talvez Ian tenha ido procurar uma noiva. Será fica envergonhada e questiona se aquilo foi uma piada, mas a madame continua em silêncio.
A empregada pergunta se ela está mesmo falando sério sobre isso. Enquanto caminham para procurar os dois, percebem uma multidão aglomerada. Iris diz à empregada que algo deve ter acontecido, pois as pessoas estão bloqueando o caminho, e questiona se aquele homem não parece com Ian. Sarah fica confusa, mas logo percebe que é Ian mesmo. Assustada, ela confirma que é ele, e pergunta por que Ian está ali. Em seguida, comenta que não acha que seja por causa do jovem Riley, mas questiona o motivo dos padres e guerreiros do templo de Solia estarem lá. Todos ficam surpresos ao ouvir a voz da santa, dizendo que pede perdão por bloquear o caminho sem querer, mas explica que estão procurando por pessoas da família Ipeleta. Do lado de fora, o prota, enquanto toma ar, pega um objeto em sua mão e diz estar feliz por ter comprado aquilo com antecedência ontem. Ele comenta que aquele cara de cabelos laranja deve ter feito um bom trabalho, já que ele não quer fazer um grande negócio com aquilo. De repente, sente algo e fica em guarda. Ele pensa que Ian provavelmente já deve ter cuidado daquele cara da família Erengium e questiona se aquele é o lado inferior de Solia, comentando que é bem longe dali até lá. Em seguida, começa a pular pelas paredes, dizendo que, de qualquer forma, já deu um aviso para aquela pessoa da família Erengium e que não quer se encontrar com aquela santa novamente. Dentro de um túnel subterrâneo, Remil diz que ainda está vivo e que não sabia que aquelas 4 pessoas de ontem eram da família Ipeleta. Ele comenta que foi muito azarado, ou talvez sortudo o suficiente para sobreviver. Remil percebe que já deve estar amanhecendo, mas nota que a tocha está acesa, o que indica que ainda é noite. Ele conclui que chegou à noite e só acordou ao pôr do sol, provavelmente tendo dormido o dia todo. Reflete que algo deve ter acontecido na noite anterior. Remil chama Beta e pergunta se ele ainda está vivo, comentando que foi carregado por ele nas costas. Beta, com raiva, responde que aquela garota vai pagar pelo que fez. Remil se levanta e vai até Beta, perguntando se ele está bem. Irritado, Beta grita, questionando se parece bem. Remil fica em silêncio enquanto Beta reclama que seus braços e mãos estão doendo muito, como se tivesse acabado. Remil diz que ainda não acabou e sugere que ele vá ao templo buscar tratamento. Beta responde que aqueles nobres não tratariam plebeus como eles e ironiza a ideia. Remil pede para ele se acalmar, limpa o rosto e se levanta, prometendo vingança. Remil pergunta o que ele planeja fazer e questiona se ele vai usar aquilo. Beta confirma que sim, usará os resíduos da torre. Remil o repreende e pergunta se ele está ouvindo. Beta caminha até uma pessoa deitada e a chama para acordar. Quando percebe que a pessoa está em silêncio, grita irritado para Nainier acordar. A garota desperta e pergunta o que está acontecendo. Beta explica que precisa pedir um favor, dizendo que não pode fazer aquilo sem ela. Nainier questiona o que ele quer dizer com algo que não pode fazer sem ela. Beta insiste que será impossível sem a ajuda dela, afirmando que ela é a única em quem confia, por isso está pedindo sua ajuda. Nainier, ainda desconfiada, pergunta se é verdade, e depois de refletir, diz que tudo bem, ela irá ajudar. Ela realiza o favor para ele. Beta dá risada e diz que vai acreditar nela. Ao anoitecer, dentro de uma carruagem, Aplion conversa com seu irmão Aplock. Ele comenta que no torneio, depois de quebrar as espadas de seu oponente com apenas um golpe, correu direto e pegou a espada. Aplion percebe que seu irmão está estranho e questiona se aconteceu alguma coisa. Aplock responde que não aconteceu nada. Seu irmão diz que a expressão dele está estranha e comenta que ele não fica nervoso daquele jeito, mesmo competindo. Aplock o empurra para o assento da carruagem, irritado, dizendo que já disse que não aconteceu nada. Aplion fica confuso com aquilo enquanto a guarda observa. Aplock insiste que realmente não é nada e pede para Aplion não se preocupar com aquilo. O prota, em cima da carruagem, todo mascarado, diz que felizmente sabe manter a boca fechada e pensa que tudo iria virar de cabeça para baixo se eles falassem, mas no final eles são espertos. Enquanto começa a tirar a máscara para voltar, ele percebe algo e se pergunta quem são esses idiotas e por que eles estão bloqueando o caminho. Nainier pergunta ao jovem mestre se é aquele jovem mestre de quem ele tinha falado. Beta questiona quem é aquele mascarado e comenta que ele parece um pouco diferente do que se lembrava. Além disso, ele observa que não tem nenhuma escolta e se pergunta por que ele subiu na carruagem de outra pessoa. Nainier responde que não sabe o motivo de não haver escolta ou de ele estar na carruagem, mas confirma que é o cara de quem estava falando. A guarda da família Erengium ordena que os dois saiam da frente. Nainier pergunta a Beta o que eles vão fazer. Beta sugere que tal tirar a vida deles. O jovem mestre mascarado pergunta o que ele disse. Nainier começa a invocar algo em sua mão e usa a magia Lança do Trovão, acertando todos da carruagem e derrubando-os. Riley rapidamente pula de cima da carruagem e pensa que aquilo é interessante.
pois nunca viu um nível de magia como aquele em sua vida passada. Nynaeve diz que errou o ataque. As pessoas da família Erendium gritam que aquilo é magia. Eles estão usando uma magia de destruição. O jovem mestre percebe que aquela menina encapuzada é a mesma que os bandidos tentaram enganar. Nynaeve, com um leve sorriso, diz que Beta confiou nela. Ele pediu que ela fizesse aquilo. Ele disse que precisava dela. Ele disse que ela era a única que poderia fazer aquilo. Então, Nynaeve começa a criar uma magia gigantesca e diz que precisa atingir as expectativas dele. Riley, observando aquilo, pergunta se aquilo não vai ser um pouco perigoso. Em outro local, Sarah, incrédula, diz que ele estava sentado ali ao seu lado há pouco. A santa questiona se ele estava sentado ali, e a empregada confirma que sim. Prícia pergunta se Sarah sabe para onde ele foi. A empregada responde que ele disse que iria ao banheiro. Ian fica assustado enquanto Sarah, desconfiada, pensa que o jovem mestre disse que estava indo procurar Ian. A Madame Iris pergunta à senhorita Prícia se ela gostaria de esperar ali. Prícia fica em silêncio e pega um copo de bebida em sua mão. Ian, observando-a, se pergunta o que ela está fazendo e especula se ela está tentando usar o poder divino. O ser favorecido pela deusa Irenesse vai usar o poder divino só para encontrar o jovem mestre. Ele pensa. A Santa Prícia fica encarando o copo, irritada. O mordomo fica confuso. De repente, a santa destrói o copo com a mão, deixando os padres confusos e assustados. Ela percebe o que fez e pergunta a Iris o que ela disse. A madame fica surpresa ao ver a cena. Ian, assustado, pensa que deve ser por causa do incidente de ontem, quando o jovem mestre discutiu com a Santa Prícia. O mordomo conclui que, é claro, ela ainda estaria com raiva por aquilo, e decide que talvez seja melhor evitar a santa. Um dos padres chama pela santa, todo eufórico. A santa pergunta o que aconteceu. Ele responde que algo acabou de acontecer na praça central. De repente, uma luz vermelha aparece no céu. Todos ficam chocados e perguntam o que diabos está acontecendo. Uma magia escura começa a destruir as coisas na praça, e as pessoas começam a gritar pedindo socorro. O jovem mestre, em cima de uma casa, observa toda aquela situação e pensa que só viu aquilo nos livros, mas é a primeira vez que vê com seus próprios olhos. Nynaeve começa a usar magia tentando acertar o jovem mestre, mas ele desvia facilmente dos ataques, enquanto a magia causa destruição nas casas. Riley se pergunta como ela conseguiu aprender uma magia como aquela, mesmo sendo tão jovem. Os guardas da cidade aparecem, perguntam quem é ela, e ordenam que se renda imediatamente, mas Nynaeve usa a magia das chamas negras, queimando os guardas. O prota comenta que não sabe sobre Será, mas imagina que ela provavelmente virá, ou até mesmo os irmãos Erendium. Ele se pergunta por que está pensando naquilo agora, já que deveria apenas dar o fora dali, e se questiona se deve pará-la. A menina continua usando a magia das chamas negras tentando acertar o jovem mestre, mas ele desvia facilmente, pulando pelas casas. Ele pensa que até que ela luta bem, e se questiona se aquilo é magia e se realmente precisa aprender aquilo. Para ele parece mais fácil do que esgrima, que exige muito trabalho físico. Ele também reflete sobre magias menores, que têm funções como teleporte. Nynaeve começa a usar a magia lança de gelo, e o jovem mestre Riley saca sua espada, cortando a magia de gelo facilmente com apenas um golpe, enquanto comenta que talvez devesse apenas observar o ambiente por enquanto. A menina fica surpresa ao ver que o mascarado cortou sua magia. Beta, assustado, pergunta o que ela está fazendo e ordena que acabe logo com ele. O prota, ao ver o homem, acredita que já o viu antes, e se lembra de que foi ele, junto com um colega, que tentou roubá-los no festival. Ele comenta que Ian e Será se preocupam bastante à toa, e pensa que, se o assunto tivesse sido resolvido direito, nada daquilo teria acontecido. Ele suspira fundo e acredita que não há mais nada que possa fazer. Já que a bagunça está feita, ele apenas limpará as coisas problemáticas. A menina começa a ficar assustada enquanto Beta discute com ela. O jovem mestre pega a espada em sua mão e pergunta se ela quer tentar. Na torre de magia, Feudo manda todos capturarem o culpado por terem quebrado a pedra de medição de mana antes que o mestre Astro descubra. Kabuto suspira e se questiona. E se ele for expulso da torre, como poderia encontrar alguém que nem mesmo sabe quem é? Preocupado, ele diz que não há muitos suspeitos e se pergunta se foi Riley. Ele comenta que Riley é um espadachim da família Ipeleta, mas não há nada de especial na mana dele. Não faz sentido. É impossível. Uma pedra que nem mesmo o arquimago consegue quebrar, então como aquele preguiçoso a quebrou com um toque. Isso é ridículo. Mesmo que pergunte a todos que estavam lá, todos responderão a mesma coisa. Quando tiver um tempo para pensar, ele precisa encontrar uma pista para identificar o culpado. Enquanto caminha, Kabuto fica confuso ao ver uma explosão
e se pergunta se aquilo foi uma bola de fogo. Ele coloca a mão sobre o chão e começa a sentir o som de algo queimando e outra explosão, questionando-se novamente se realmente foi uma bola de fogo. As pessoas começam a correr em sua direção, ordenando que saiam dali imediatamente, dizendo que um mago ficou maluco. Kabuto comenta que algum lunático está praticando magia de ataque sem permissão na praça. Irritado, ele sai correndo, dizendo que precisa pará-lo. Chegando lá, todo cansado por ter corrido o caminho inteiro, ele percebe uma tremenda destruição e pergunta por que ela está ali. Ele se questiona se ela não havia sido expulsa. Nainier usa novamente a magia bola de fogo. Nainier e Kabuto ficam surpresos ao ver que o jovem mestre mascarado desviou da magia facilmente. Kabuto, chocado, pensa em como ele conseguiu desviar da magia usando apenas uma espada. Novamente, o prota defende as magias de Nainier. Ela, incrédula, questiona como ele conseguiu defender de novo. Ela pensa que aquilo definitivamente é uma espada de metal comum. Mas ele está refletindo todas as magias. É teoricamente possível, mas não é tão simples. Nainier começa a se sentir fraca e pensa que Beta confiou nela, então ela precisa retribuí-lo. Só precisa aguentar mais um pouco. Em vez de continuar atacando com uma magia poderosa uma de cada vez, seria melhor atacar consecutivamente com uma magia eficaz. Desse modo, a menina invoca a magia míssil mágico, criando vários de uma única vez, e tenta se manter de pé, mesmo com seu corpo sentindo os efeitos do uso excessivo de mana. Assim, ela dispara os mísseis mágicos em direção ao jovem mestre. Riley pergunta se é uma magia diferente desta vez, e rapidamente reflete alguns mísseis mágicos enquanto pula para o chão, comentando que está se sentindo mais leve do que nunca. Até mesmo a mana parece mais leve. Ele se questiona se ela está tentando medir sua força. Nainier fica em silêncio enquanto suporta a dor de tanto usar mana. Beta pergunta à garota se ela consegue vencê-lo. Irritado, ele manda que ela responda se consegue ou não o derrotar. Nainier, cambaleando, responde que sim e pede para Beta acreditar nela, pois é um pedido para seu primeiro e único amigo. Com um olhar determinado, ela afirma que vai vencer, mesmo que precise sacrificar sua vida. O prota pensa que aquilo é estranho. A coloração daquela magia é muito rara, e ele se pergunta se ela é algum tipo único. Ele acredita que já viu algo parecido em sua vida passada. Esses indivíduos são excepcionalmente talentosos, mas mesmo assim, algo não está certo. Normalmente, o roxo escuro é mais forte do que magia negra, mas aquela magia parece instável e precária. Ele percebe que ela nem consegue controlar sua mana direito, e nota que seu corpo está todo destruído. Ele conclui que ela está fora de si, e que não pode deixá-la daquele jeito. De repente, algumas pessoas gritam que tem alguém lutando, enquanto outros mandam ele sair dali, ou perderá a vida. Ele escuta alguém gritar que agora estão salvos, pois ele vai protegê-los. Riley fica paralisado e começa a lembrar de seu passado, quando as pessoas tinham grandes expectativas nele, chamando-o de guerreiro ou herói. Diziam que ele precisava vencer, que ele resolveria tudo porque era um herói. Riley muda seu humor, ficando sério. Nainier sente a mudança no guerreiro mascarado e fica assustada, ordenando que Beta saia dali imediatamente. Ele, confuso, pergunta o que ela quer dizer. A menina insiste para que ele acredite nela, pois parece que aquele homem vai tirar a vida de todos ali. Ela explica que ele parou de se mover por um momento, e que Beta precisa fugir dali se quiser viver. Beta, irritado, diz que não vai correr e a chama de pirralha inútil, afirmando que, como ela ainda não conseguiu derrotá-lo, não pode perder a vida até tudo aquilo acabar. Ele acrescenta que, se ela cair antes dele, será apenas um lixo para ele. Nainier, chocada, diz que pensou que Beta acreditava nela. Beta a puxa pela roupa e diz que a alimentou e lhe deu um lugar para dormir, questionando por que gastaria dinheiro com um corpo nojento como o dela. Ele a chama de horrorosa e lembra que até a torre mágica a abandonou. De repente, o prota começa a exalar uma aura sinistra pela área. Beta, sentindo calafrios, cai no chão assustado e comenta que aquilo é interessante, mas que, pelo que sabe, lixos como ele não deveriam precisar pagar pela comida. Ele diz que não consegue mais ouvir aquelas merdas. Beta começa a tremer todo. Nainier usa o pilar de chamas ao redor do guerreiro mascarado. Riley se pergunta o que a garota está fazendo e rapidamente corta a magia com sua espada. A menina o manda se afastar de Beta. O jovem mestre pensa que não acredita que ela vai ficar do lado dele depois de ter escutado aquilo e diz que ela é uma idiota mesmo, ainda mais do que ele, que fez coisas estúpidas para tentar ser um herói. Nainier diz a Beta que eles precisam fugir rápido dali. O jovem mestre dá um tapa na nuca da garota, dizendo que ela é bem problemática, e manda ela ficar quieta por 1 minuto, pois ele precisa conversar com ele, não com ela. O prota diz que não é tão bonzinho já que Beta se atreveu a tocá-lo, e que não pode deixá-lo sair dali.
Ele afirma que Beta trouxe aquilo para si mesmo. De repente, alguém o manda parar e usa uma magia de escudo para interrompê-lo. Riley fica irritado e percebe que um arquimago apareceu. O velho questiona quem ele é. O jovem mestre diz que aquilo é uma merda, pois ele demorou demais, e agora uma pessoa forte apareceu. Ele sente uma forte energia vindo do lado esquerdo do castelo de Solia e percebe que aquela energia não é do mesmo nível dos guardas. Ele suspeita que há algumas pessoas no templo de Solia. O arquimago, conjurando uma enorme magia de fogo, declara que, se Riley não quer falar, ele não tem escolha a não ser usar a força. O próprio arquimago Astroa se prepara para atacar. Algum tempo antes, Kabuto, no subterrâneo, diz a Astroa que ele precisa ir para a praça central. O velhote responde que não vai sair dali até estar pronto, afirmando que será um grande mago que representará Solia, e manda Kabuto não chamá-lo pelo nome. Kabuto, preocupado, diz que a entrega de drogas não é importante agora, pois o experimento que foi descartado pela Torre Mágica enlouqueceu. Astroa pergunta como isso é possível, e questiona como aquela coisa que estava quase morrendo ainda está viva, comentando que aquilo até que é uma boa notícia. Ele sugere dar uma olhada, pois pode ser interessante. Kabuto acrescenta que tem mais uma coisa para contar. Há alguém lutando contra o experimento. Astroa pergunta se é o homem que Kabuto mencionou antes. O velhote afirma que não sabe de onde ele veio, perambulando pelo castelo de Solia, o grande palco desse arquimago, e que não pode ignorar aquilo. O jovem mestre Riley comenta que uma pessoa se autodenominar arquimago é algo meio estúpido. As pessoas observando a luta questionam se aquilo não está parecendo um pouco perigoso, enquanto outros se perguntam se não vão ser atingidos pela magia. Eles dizem que isso não pode ser verdade, pois é o mestre Astroa. O velhote se pergunta como deve testar as habilidades de Riley e diz que não pode evitar. Ele mesmo vai pegar aquele corpo. Astroa usa a magia Meteoro. O prota, com sua espada, pensa que existem várias maneiras de checar as habilidades de alguém. Primeiro, divide-as em 3 partes. E então, manda tudo de volta de uma vez. Astroa, surpreso, afirma que ele é maluco e rapidamente usa a esfera de água, fazendo as 2 magias colidirem e se evaporarem. O velhote pensa que não acredita que ele desviou de sua magia e se questiona onde Riley foi parar, perguntando onde diabos ele está se escondendo. Enquanto a fumaça se dissipa, ele nota uma espada vindo em sua direção pelas costas e usa sua barreira mágica. Mas a espada quebra a barreira facilmente, acertando o braço esquerdo do velhote. O velho fica com raiva e diz como ele ousa fazer aquilo com ele. Quando toda a fumaça se dissipa, ele se pergunta para onde Riley foi, sobrando apenas o corpo de Beta no chão. Enquanto isso, as pessoas do grupo da Santa Prícia caminham até a praça central e veem uma fumaça, se perguntando o que é aquilo. Os padres e cavaleiros dizem que está vindo dali. A santa pede para todos se afastarem um pouco e usa a barreira sagrada, refletindo toda a fumaça. Um dos padres afirma ter certeza de que essa magia é de Astroa. O cavaleiro questiona por que o arquimago da Torre Mágica está atacando a santa. Prícia permanece em silêncio e pensa que Astroa não está olhando para lá. Os olhos dele estão fixados na praça central. Ela diz que, primeiramente, eles precisam se apressar e sair dali. A santa pensa que, de acordo com o oráculo de Irenesse Sama, precisam encontrar aquele homem o mais rápido possível, pois acredita que algo ainda mais importante do que aquilo aconteceu. Mais tarde, no local da competição, Será comenta que todo mundo saiu às pressas. Iris responde que espera que não seja nada. A empregada pergunta a Ian por que a santa estava procurando pelo jovem mestre e questiona se ele sabe de alguma coisa. De repente, atrás dele, Riley aparece e diz que enfim encontrou Ian, questionando se ele chegou primeiro. O mordomo pergunta onde ele estava. O jovem Riley responde que, como disse a sua mãe, quando estava procurando por ele, chegou a checar o banheiro. Iris comenta que o caminho que eles tomaram deve ter sido diferente, pois não viu nenhum banheiro. Ian pensa se poderia ser que ele fugiu ao saber que a santa estava procurando por ele. Sarah comenta que, já que o jovem mestre está ali, talvez eles possam voltar para casa. Enquanto caminham para ir embora, o prota chama o mordomo e pergunta se ele cuidou das coisas que havia pedido para fazer mais cedo. O mordomo responde que, se ele está se referindo ao jovem mestre da família Erengium, então sim, ele acabou encontrando com a santa, mas que ficou tudo bem no final. Riley diz que ele fez bem, mas pensa que aquela mulher será alguém que ele terá que ver novamente mais tarde. O hábito de herói ainda continua nele. Em outro local, um dos cavaleiros pergunta por que eles querem deixar Solia. Aplion responde que precisam encontrar alguém e afirma que não tem que falar mais nada para ele. O cavaleiro suspira fundo, dizendo que aquele é o trabalho dele. A guarda deles ordena que ele pare ali e diz que, de qualquer forma, eles não sabem de nada sobre aquele incidente e que não tem absolutamente nada a ver com aquilo.
O cavaleiro fica com um olhar bravo, mas a guarda questiona por quanto tempo ele vai continuar o segurando, pois eles estão com pressa. A Plyon pergunta a Aplock se ele está bem. A guarda comenta que, em primeiro lugar, o cavaleiro disse que aquele desastre foi devido a uma magia. Então, por que ele está insinuando que a família Erengium, uma família de espadachins, tem algo a ver com aquela magia? Ela questiona que tipo de palhaçada é aquela. O cavaleiro de Solia fica em silêncio, enquanto a mulher diz que aquilo é muito frustrante, pois eles também são vítimas. O cavaleiro pede para ela se acalmar e mostra um papel, dizendo que, depois de fazerem um anúncio separado, eles podem voltar ali mais tarde. A mulher, irritada, diz que eles são rigorosos e comenta aos jovens mestres que eles devem ter esperado por muito tempo. Ela diz que só queriam voltar para casa, mas terão que fazer uma refeição antes. A Plyon responde que está tudo bem. Assim, eles começam a caminhar de volta. O cavaleiro, vendo-os partir, murmura que não os suporta e os chama de malditos. Mais tarde à noite, Nynaeve acorda e pergunta onde está, afirmando que tem certeza de que estava na praça com Beta. Ela começa a se lembrar de que, quando disse a Beta que estaria tudo bem, mesmo que perdesse a vida, ele precisava sair dali. Ele ficou com raiva e a chamou de vários nomes feios, continuando a dizer coisas horríveis para ela. A menina, deprimida, questiona se está sendo abandonada novamente. De repente, sente uma dor enorme e começa a chorar, dizendo que está doendo muito. Sozinha naquela sala escura, ela relembra as coisas que lhe falaram, chamando-a de inútil ou monstro. De repente, enquanto diz que não quer ficar sozinha, a porta se abre e uma silhueta aparece à sua frente, perguntando se ela já acordou. Nynaeve pergunta quem é. O jovem mestre comenta que ela dormiu tanto que ele pensou que estava sem vida. Ela questiona onde está Beta. Riley pergunta se ela está falando sério. A garota fica em silêncio, enquanto o jovem mestre diz que só fará uma pergunta. Ele quer saber como ela conseguiu atacá-lo, pois nem mesmo os amigos dele conseguem fazer algo assim. Ela vira o rosto e diz que não tem motivo para falar sobre isso. Riley então pergunta o que ela é, pois claramente não é uma maga qualquer. Ele observa que a cor da magia dela é diferente e pergunta se ela não é única. Nynaeve questiona por que ele quer saber disso. Ele responde que ela não sabe o que está acontecendo ali e afirma que aquilo não é grande coisa, mas ele detesta perder tempo. A garota, assustada, pensa que no fim vai perder a vida daquele jeito e começa a lembrar de seu passado, quando estava olhando pela janela e disse à sua mãe que estava nevando. Ela comentou que a neve era branca e pura, igual ao cabelo dela. A mãe de Nynaeve respondeu que é claro era, e perguntou de quem ela era filha, afinal. A garota, toda alegre, disse que era dela. Sua mãe afirmou que ela era única e pediu para que ela apenas confiasse nela. Na Torre Mágica, o superior disse que, se ela participasse da pesquisa e do experimento da torre, eles não precisariam mais viver na pobreza. Nynaeve questionou o que aconteceria se ela não se tornasse uma maga. Assustada, no subterrâneo, com os gritos das pessoas, Astroa se aproximou, entregando-lhe uma pílula, e disse que era a vez dela. Ele afirmou que ela precisava aguentar bem, e avisou que, se falhasse, não daria dinheiro para a família dela. O velhote perguntou se ela não havia dito que estava ansiosa por aquilo e insistiu que ela precisava fazer exatamente o que ele dizia. Tremendo de medo, Nynaeve ficou em silêncio, ouvindo os gritos de dor das outras pessoas. Algum tempo depois, os magos, animados, gritaram que ela conseguiu mana e que esta se instalou no corpo sem nenhuma volatilização, sendo no mínimo um sexto círculo. Após todo o experimento, Nynaeve se perguntou se aquilo finalmente tinha acabado. O velhote disse que agora que o experimento estava concluído, ela podia voltar. Ela perguntou se poderia parar de tomar as pílulas. Ele respondeu que sim, e elogiou seu trabalho. Enquanto ela ia embora, pensou que finalmente poderia voltar para sua mãe. Ao chegar em casa, a pessoa dentro da casa perguntou quem era. A garota respondeu que era Nynaeve, a filha dela, com um cabelo branco como a neve. Mas no final, ninguém respondeu mais nada. A garota então pergunta ao prota o que deveria fazer e o que fez de errado. Ela reflete que sempre deu seu melhor para alcançar as expectativas dos outros. Mas no final, Nynaeve é a única infeliz, e que deveria ter sido ao contrário. O jovem mestre abaixa a espada, diz que interpretou mal e pergunta se ela gostaria que ele a ajudasse. A garota, sem acreditar, pergunta se ele irá ajudá-la e questiona se ele está dizendo que ela pode ter uma nova vida com aquele corpo, naquela situação. O jovem mestre pergunta por que ela não faz um acordo com ele. Nynaeve pergunta o que ele está falando. Riley diz que é difícil viver nas expectativas das outras pessoas, mas questiona por que ela está esperando algo de alguém e por que não deixa tudo aquilo para trás e tenta começar de novo. Nynaeve responde que ele tem razão. O prota pede que ela diga sua resposta e estende sua mão para ela.
A menina, surpresa, pergunta por que um nobre como ele está falando com ela. Ele responde que não é nada especial, ela apenas o lembrou de seu passado. Kabuto diz ao arquimago que no final não conseguiu encontrá-la e que está profundamente envergonhado de si mesmo. Astroa pergunta sobre as evidências, e ele responde que não encontrou nada. O velhote grita furioso como um maldito idiota conseguiu quebrar a pedra de mana deles, e reclama que estão dizendo que não encontraram nenhuma evidência do culpado. Kabuto fala que existem alguns suspeitos, mas que as evidências não são grandes coisas. Irritado, o velhote pega o outro mago pelo pescoço e manda que ele pare de inventar desculpas e diga logo que não tem nada, antes que ele o queime vivo. Kabuto pede desculpas. Astroa então o joga no chão e dá um tapa no rosto dele, chamando-os de inúteis, e perguntando se perderam a cabeça. Ele diz que não encontraram o homem mascarado, nem o responsável por quebrar a pedra de mana, e ainda perderam aquele lixo de experimento que ele mesmo havia descartado, e comenta que não pode deixar de se surpreender. Astroa diz que, se não há evidências do homem mascarado ou do homem que quebrou a pedra, por que eles também não encontraram o experimento? E pergunta se não haviam colocado um selo nela. O mago no chão responde que o selo desapareceu. Astroa questiona como diabos o selo sumiu, e o mago afirma que é verdade, e sugere que ele veja por si mesmo, se não acredita. O arquimago pergunta sobre os Erengium. Os magos respondem que disseram que não poderiam comparecer hoje por causa do que aconteceu ontem à noite. O velho comenta que é uma pena, pois ontem era a última chance de pegá-lo, e é difícil esperar bons resultados em uma competição de esgrima. Astroa pergunta sobre os homens de Solia que estão lá embaixo, e questiona se estão cuidando deles. Kabuto responde que sim. O velhote diz que isso já basta, o chama de idiota patético, e afirma que não quer mais ver o rosto dele. Kabuto pergunta para onde ele está indo. Astroa apenas olha para trás, enquanto Kabuto pergunta se ele está indo lá para baixo de novo e questiona por que ele está indo para lá. Ele indaga se o sétimo círculo já não é suficiente e diz que aquilo não é mais uma paixão nem nada. Enquanto continua falando, ele apenas sente os rastros de mana e percebe que o arquimago desapareceu. Algum tempo depois, Nainier questiona o Prota sobre o que ele quis dizer ao afirmar que ela o lembra de seu passado, comentando que acha que ele não sofreu nenhum experimento como ela. Riley fica em silêncio e se aproxima das caixas. A menina, surpresa, pergunta o que ele está fazendo. O jovem mestre responde que consegue sentir o cheiro daquilo a quilômetros de distância e pergunta o que é aquilo. Vendo as folhas, ele pensa que já viu algo parecido antes e pergunta por que há drogas na Torre da Magia. De repente, Astroa chega e diz: "Que surpresa!" Nainier fica chocada enquanto o arquimago a chama de lixo dos experimentos e pergunta se eles não têm um convidado inesperado. Ele comenta que foi salvo de um problemão para encontrá-lo e questiona como ele conseguiu remover o selo. O jovem mestre mascarado ironiza, chamando Astroa de autoproclamado arquimago, e pergunta se eles já não se conhecem, mencionando se aquela máscara não o lembra de nada. Com as ervas em mãos, ele provoca, perguntando se Astroa não está fazendo algo bem divertido na torre, e questiona se tudo aquilo ali não é dele, chamando-o pelo nome e perguntando se aqueles não são itens proibidos em Solia, deixando-o irritado. O jovem mestre Riley comenta que tudo o que estava procurando era algo relacionado à sua amiga ali, e pergunta se ele tirou a sorte grande. Ele ainda diz que as pessoas vão ficar surpresas quando descobrirem o que há ali. O velhote, irritado, o chama de maldito bastardo e conjura uma bola de fogo, lançando-a em direção a eles. Nainier fica assustada, mas o Prota reflete a bola de fogo com sua espada e ironiza, perguntando se não é meio patético ele aparecer ali depois de tê-la deixado sozinha por tanto tempo, e ainda provoca, dizendo que ele é o grande arquimago da torre. Astroa, com outra bola de fogo em mãos, pergunta quem ele é. O jovem mestre mascarado responde que pode se identificar como um ex-herói. O velhote, ainda mais irritado, pergunta como ele ousa e se prepara para lançar sua magia. Mas rapidamente o jovem mestre Riley reage e corta o braço de Astroa fora. O velhote fica chocado ao ver aquilo, enquanto o jovem mestre continua o encarando. O velhote cai no chão com dor após perder o braço esquerdo. A garota, vendo aquela cena, fica chocada enquanto o velhote começa a gritar meu braço e a insultá-los, dizendo como caralhos eles ousam. O jovem mestre mascarado diz que ele precisa se curar rápido, caso contrário viverá daquele jeito pelo resto da vida. Astroa, furioso, questiona o que ele quer dizer com aquilo. Riley responde que acabou de cortar um vaso sanguíneo enorme e que, se ele deixar assim, vai apodrecer. Astroa, cheio de raiva, pensa que abaixou a guarda. O Prota afirma que não vai atacá-lo e manda o velhote se mandar dali o mais rápido possível. Em seguida, ele pergunta a Nainier se eles vão continuar com o trato deles.
Astroa se questiona sobre que trato eles estão falando e o que está acontecendo. O jovem mestre Riley bate a espada no chão e diz que tem certeza de que as escadas para o porão estão por ali. O velhote, chocado, pensa que é uma merda e se pergunta como ele sabe o caminho para o porão. O prota, usando sua força, enfia a espada no chão, fazendo a estrutura começar a desmoronar. O velhote fica surpreso enquanto o mascarado diz que acha que encontrou e se questiona se não é ali. Nynaeve, surpresa, permanece em silêncio. Riley comenta que o lugar onde vários experimentos biológicos estão sendo conduzidos é ali. Astroa questiona se a garota vai trair a torre e começa a gritar, dizendo que foi ele quem lhe deu uma chance e ensinou magia, perguntando como ela ousa apunhalá-lo pelas costas. O jovem mestre diz que está um pouco perdido ali e pergunta se foi Astroa quem ensinou magia a ela. Nynaeve responde que isso não é verdade e afirma que foi o Sr. Kabuto quem lhe ensinou magia, não ele. Nynaeve fecha os punhos e diz que não se importa com o que ele diga agora, porque foi Riley quem lhe disse que ela poderia começar de novo, mesmo se estivesse no fundo do poço. Assim, ela começa a conjurar as chamas negras e pede para ele não a interromper. O velhote fica em silêncio enquanto observa os dois.